Oi gente, hoje eu vou contar pra vocês quais são as coisas que eu mais gosto de ler em livros e eu vou escolher um livro para representar cada uma dessas coisas. Eu quis fazer esse vídeo porque normalmente a gente fala que gostamos mais de um certo gênero literário, só que dentro daquele gênero tem coisas bem específicas que eu gosto muito, que quando eu vejo que o livro tem aquilo, eu corro para colocar na minha wishlist. Então eu queria detalhar mais para vocês essas coisas que eu gosto tanto de encontrar nos livros. Então antes de eu mostrar para vocês, eu queria saber se você já é inscrito aqui no canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva, também já curtam o vídeo e me sigam nas redes sociais também, no Instagram e no Twitter, se ainda não me seguem. A primeira coisa que eu mais gosto de ler são crianças fofinhas que aquecem o nosso coração. Eu amo demais livros com crianças, principalmente livros narrados por crianças e que trazem aquelas mensagens tão fofinhas e tão inocentes. Às vezes são temas pesados, temas sérios, mas tudo visto pelo olhar inocente de uma criança. Eu adoro isso nos livros. E para representar isso, eu escolhi 7 minutos depois da meia-noite, do Patrick Ness. Nesse livro nós temos um menino que está passando por um grande problema ali na vida dele e daí ele acaba recebendo a visita de um monstro em forma de árvore na janela da sua casa e esse monstro vai contar histórias para ele, mas ele também precisa contar uma história para o monstro depois. E daí, gente, tem todo um significado ali para a chegada desse monstro que tem a ver com o que o menino tá passando, e essas mínimas folhas aqui, que eu acho que é menos de 200 páginas, tocam tanto o seu coração, mexe tanto com você, sabe? Eu me emocionei muito com esse livro e depois eu chorei horrores assistindo o filme. Eu tenho tantos livros assim que eu já li, que eu gostei muito. Eu acho que até já tem um vídeo aqui no canal falando de algum desses livros, vou deixar nos cards, eu acho que ele é meio antigo, mas eu amo esses livros com essas crianças fofinhas. Outra coisa que eu gosto muito de ler é sobre a vida de uma pessoa. Eu não costumo ler biografias muito ainda, mas vamos dizer então que a vida inteira de um personagem é quando a gente acompanha um personagem por muitos anos no livro e nós vamos vendo ali o crescimento dele, tudo que ele passa durante toda a sua vida. Eu gosto muito dessas histórias e para representar isso eu escolhi um lugar bem longe daqui, da Delia Owens. Aqui nós temos a história de uma menina que vive no Brejo. Depois que ela foi abandonada por sua família, ela se criou sozinha nesse lugar e daí nós acompanhamos ela desde criança até ela adulta e é muito interessante de acompanhar a história dela, a conexão que ela tem com a natureza por causa do lugar que ela cresceu e todos os sentimentos que ela tem também por viver sempre sozinha. Ela não quer ser uma pessoa sozinha. Então eu gostei muito de acompanhar a vida dessa personagem porque nós acompanhamos aí por vários anos. O livro também tem um mistério, mas eu acho que a vida da personagem é o que mais me fez gostar do livro. Eu também gosto muito de ler livros que falam sobre perda, sobre o luto, sobre o procedimento de luto. O meu pai faleceu quando eu era criança, então desde cedo eu tive que aprender sobre isso. Então são livros que normalmente me interessam muito e que me tocam sempre. Sempre eu me emociono muito com essas histórias e eu amo livros assim. Normalmente eu favorito esses livros, então eu escolhi para representar para vocês O Último Adeus, da Cynthia Hand. Nesse livro aqui, a personagem acaba perdendo seu irmão para o suicídio, e apesar do livro tratar da temática do suicídio também, ele fala muito mais sobre esse procedimento aí de luto que ela vai passar junto com a mãe dela, como que ela vai seguir em frente agora com o seu futuro, porque ela também planeja ir para a faculdade, né? Como que continua a vida, né? Depois de perder alguém tão especial. Esse livro aqui é lindo, lindo, gente. E ele tava meio que esgotado esses tempos, mas agora a Darkside voltou a vender lá no site. Eu gosto muito dessa temática e esse daqui é um dos meus favoritos sobre isso. Outra coisa também que eu saio correndo ler se eu descubro que o livro trata dessa temática é sobre amizade. Eu gosto muito de procurar livros que falam sobre amizade e não é aquela amizade que depois se transforma em amor. Não, eu quero aqueles livros que falam de grupos de amigos ou de melhores amigas,
amigas. É muito raro encontrar esses livros, então os que eu encontro eu sempre tô lendo. E eu acho que o que mais representa, assim, amizade, por incrível que pareça, é It, a Coisa. Gente, esse livro aqui não é sobre o palhaço Pennywise, esse daqui não é um livro focado no terror pra te assustar durante a leitura. Ele é um livro sobre um grupo de amigos que unidos acabam vencendo essa criatura maligna. A amizade deles, a união entre eles foi o necessário para eles lutarem, para eles serem corajosos e bravos contra a coisa. Então é muito legal de acompanhar isso, gente. O It, a Coisa é um livro sobre amizade, então por isso que eu acho que vocês devem dar uma chance a esse livro, mesmo se você tem medo de livros de terror, porque o terror fica em segundo plano. Eu acho que depende de cada um, porque também a coisa se transforma no medo de cada pessoa. Então tem algumas cenas de terror que podem causar medo para uma pessoa, mas para outra é uma bobeira. E a amizade deles também é provada quando eles eram crianças e depois quando eles são adultos. Então é bem interessante. Eu também gosto muito de livros mais pesados, com temas mais desconfortáveis, mas que ao mesmo tempo trazem uma mensagem muito importante. E para representar isso, eu escolhi Minha Sombria Vanessa. Esse livro aqui é totalmente desse jeito, ele é muito pesado, ele fala sobre pedofilia, fala sobre abuso e tem cenas de estupro, ele causa tudo quanto é tipo de desconforto, mas a mensagem que ele traz faz com que a leitura dele seja algo muito importante. E eu gosto de livros assim, gente. Apesar de muitas pessoas fugirem desse tipo de livro, muitas pessoas também terem gatilhos com certos tipos de cenas, eu não tenho problema com isso, então eu acabo sempre buscando ler esses livros porque eu acho eles muito interessantes, eu sempre acabo refletindo muito sobre eles, então acabam sendo leituras incríveis pra mim. E Minha Sombria Vanessa eu acho que representa esse tipo de livro. Eu também gosto muito de livros com mulheres se reinventando, ou seja, mulheres num novo emprego, realizando um grande sonho, e eu escolhi para representar isso a Pequena Livraria dos Sonhos, onde aqui nós temos uma personagem que trabalhava numa biblioteca e essa biblioteca fechou, e daí ela vai atrás de realizar o sonho dela de ter uma livraria ambulante. Ela abre uma livraria dentro de uma van e ela acaba abrindo também numa cidadezinha onde ela nunca imaginava morar. Então ela acaba reconstruindo a sua vida praticamente do zero, num lugar desconhecido, com pessoas que ela não conhece, com uma cultura também diferente da dela, realizando um sonho que ela sempre teve numa coisa que ela gosta muito e ama fazer, que é encontrar o livro certo para cada pessoa. Então, gente, esse tipo de história de mulheres que se reinventam, que vão atrás dos seus sonhos, eu gosto muito de ler também. E eu vou confessar para vocês que eu tenho um tipo de romance preferido. E o meu romance preferido é aquele romance de conquista, onde os personagens só ficam juntos no final do livro. Eu amo esse tipo de romance, onde o livro todo é só eles se conhecendo, eles flertando, para daí só no final eles ficarem juntos. Então eu escolhi para representar isso Simon versus Agenda Homo Sapiens. E aqui, além disso, os dois personagens não se conhecem porque eles só se comunicam por e-mails. E eles são da mesma escola. O Simon é gay, mas ele não contou para ninguém sobre isso. E daí um dia ele deixa os e-mails dele aberto lá na escola e uma pessoa abre os e-mails e vê essas conversas e começa a chantagear ele para contar para todo mundo. E ele teme muito estragar esse relacionamento que ele tem com o Blue. E daí, então, além do romance fofinho que nós temos, ele tem que lidar com isso também na história. Esse daqui é um dos meus romances favoritos, mas pode ter certeza que todos aqueles onde é um romance de conquista, o livro inteiro são os meus favoritos. Outra coisa que eu amo muito e que vocês já devem ter reparado nisso é que eu gosto muito de livros onde personagens têm superpoderes. Então eu escolhi para representar isso a Rebelde do Deserto, porque aqui nós temos um grupo em específico da mitologia do deserto que é os Filhos dos Gênios, os Dendins. Eu acho que era assim que falava. E daí os Djinns, né, que são os gênios, eles acabam tendo filhos com mortais, e daí esses filhos acabam herdando os superpoderes dos gênios. Na Rebelde do Deserto nós temos essa mitologia que é muito, muito legal. E daí o que eu mais gosto também é quando os poderes variam muito de personagem para personagem, onde nós temos vários personagens com vários poderes diferentes
diferentes, daí eles conseguem aproveitar esses poderes nas batalhas, né, nas lutas que eles acabam tendo. Tem um vídeo aqui no canal falando só sobre esse tema de livros com personagens com superpoderes, eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem. Outra coisa na fantasia que eu gosto muito, muito mesmo, e que eu acho que é o que eu mais leio aqui nos meus livros de fantasia, é protagonista feminina empoderadora. E eu vou colocar Trono de Vidro para representar isso. Aqui nós temos uma grande assassina no reino de Adarlan, e conforme a gente avança na série, nós descobrimos muito mais sobre essa personagem. Ela vai muito além do que mostra nesse primeiro livro, e ela acaba sendo uma personagem feminina muito poderosa mesmo. Ao longo dos livros ela vai ganhando força, mas a gente também acaba encontrando as fraquezas dela e vendo a parte mais humana dela também ao longo da série. E ultimamente tem saído muitas fantasias assim, com essas personagens femininas guerreiras e rainhas também, que acabam sendo líderes da história. Então eu gosto muito dessas fantasias, e eu gosto muito de fantasias com grande sistema de magia. Sabe quando precisa de um livro inteiro às vezes para explicar como que funciona a magia nesse universo? Então Mistborn representa muito isso, porque o sistema de magia que nós temos aqui nesse universo do Brandon Sanderson é grandioso, e ele é praticamente todo explicado aqui no primeiro livro. A magia aqui se chama alomancia, e ela funciona através de metais, onde os alomânticos, que são as pessoas que têm esse poder da alomancia, conseguem absorver os metais, e quando eles absorvem, eles adquirem alguma habilidade que vai dar certo tipo de poder ou intensificar alguma habilidade aí durante as lutas. E daí nós temos uma personagem aqui que acaba se descobrindo alomântica, então ela acaba aprendendo tudo sobre isso e treinando suas habilidades. Então através dessa personagem que a gente conhece todo esse sistema de magia. Esse livro aqui é lamentável que ele esteja esgotado, esteja abandonado aí pelas editoras. Então se você encontrar algum jeito de ler esse livro, leiam. Tem um vídeo aqui no canal também falando sobre a trilogia de Mistborn. Outra coisa que eu gosto muito de ler são livros com experimentos científicos. E aí a gente já vai na parte de ficção científica. E o que eu mais gosto são livros assim, onde nós temos cientistas fazendo os experimentos aí que vão dar resultados que nós nunca vimos. E eu escolhi para representar isso Recursão, do Blake Crouch. Aqui, gente, nós temos uma pesquisa sobre as memórias. A cientista que nós temos no livro acaba criando uma tecnologia que promete ajudar as pessoas com Alzheimer a recuperarem as suas memórias ou ter as suas memórias de alguma forma. E as consequências desse experimento aqui no livro, gente, são de explodir a cabeça. E esse livro aqui é muito doido. Então, gente, eu gosto muito de histórias assim. Esse livro aqui é muito bom. E eu, gente, sou uma pessoa da ciência. Eu sou mestra em química, então eu já fui pesquisadora. E eu acho que é por isso que esses experimentos científicos nas histórias me atraem bastante. E por fim, gente, eu queria falar dos thrillers. Então, o que eu mais gosto é encontrar suspenses psicológicos onde nós temos um narrador duvidoso, que é quando a gente duvida do próprio protagonista. E para representar isso, eu escolhi A Garota no Trem, que é um dos meus thrillers favoritos. Aqui a protagonista é alcoólatra e o livro é narrado por ela. Uma mulher acaba desaparecendo e ela sempre observava essa mulher quando ela passava de trem pela casa dela. E daí, na noite que essa mulher desapareceu, a Rachel se lembra que ela tava lá naquela rua. Ela lembra vagamente porque ela tava muito bêbada naquela noite, então ela mesma desconfia dela. Então tem aí todo esse mistério e eu gosto muito desses thrillers. Eu acho que é os que mais me prendem assim na história. E é isso, gente, como vocês viram, tem muitas coisas que eu gosto nos livros. Eu tenho um gosto meio variado, mas quando os livros têm todas essas coisinhas que eu falei pra vocês, podem ter certeza que eu vou me interessar muito em ler o livro. Então, se vocês tiverem alguma recomendação pra mim, fiquem à vontade pra deixar nos comentários que eu vou adorar. E agora, gente, eu quero desafiar todos os booktubers pra fazerem esse vídeo também, porque eu quero saber esse perfil literário, né, de cada um. Então,
então cobre lá do seu booktuber favorito para eles gravarem esse vídeo também. Falam que eu que indiquei. Então se você tem um canal e tá assistindo esse vídeo, você tá convidado, depois me marque para eu assistir o vídeo também. E é isso por hoje, gente. Não se esqueçam de usar os links do canal que eu deixo aqui na caixa de descrição se você se interessou em comprar algum desses livros. Outra forma de vocês contribuírem com o canal é fazendo parte do clube de membros. Tem um botão aqui embaixo escrito Seja Membro, onde vocês podem ver os seus benefícios. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!